É seguro falar que ele é um dos mais importantes centros culturais, aí, centro cultural do país e da América Latina. Guaíra é uma coisa a ser estudada mesmo, porque ele é espetacular. É bacana entender que o teatro é um lugar que tudo acontece, né? Um dos grandes teatros aí da América Latina e no Brasil, não só porque ele é um teatro imenso, né, com 2.200 lugares, com um palco gigante no Guairão. Um projeto que deu muito certo, são 3 auditórios, ainda tem o Zé Maria Santos, né? Então você tem o Guairão com 2.000 lugares, o Guairinha com 500 lugares e o mini auditório, hoje acho que com 80. Então essa junção desses fatores torna ele essa marca que ele é, esse espaço icônico, onde todo mundo admira. Ele nasceu em 1884, no terreno onde hoje funciona a Biblioteca Pública do Paraná. Ali nasceu o teatro, então olha a importância disso, né? Olha a resistência desse teatro. Então ele nasce lá no final do século XIX, ele passa por várias situações, quando ele inaugura, ele tem uma vida longa, de grandes companhias. Havia o Antigo Guaíra, que anteriormente era o Teatro São Teodoro, um teatro construído nos anos de 1880, e que durante a Revolução Federalista serviu de prisão para alguns presos da Revolução, ali do conflito. Ficou marcado um pouco com esse nome meio pesado, fechou por algum tempo e reabriu no comecinho do século XX como Guaíra, Teatro Guaíra. Em 37 para 38 ele foi demolido, já era uma construção que estava precisando de muitos reparos, a prefeitura achou melhor fechar, então era um teatro meio municipalizado. Houve toda uma campanha da classe artística, principalmente para a reconstrução, para construir um novo teatro para o município. E esse teatro seria inicialmente na Praça Rui Barbosa. Foi feito um concurso daí pelo Estado do Paraná, um concurso que o Meister, que foi o autor do projeto selecionado, que nós temos até lá no local, tirou o 3º lugar. Então, quando ele é demolido, ali nós tínhamos uma sala de teatro. Nos anos 40, quando pensa de criar um novo teatro, pensa assim num complexo cultural. É um espaço que produz arte, que produz teatro, que produz ópera, que produz balé, que produz concerto, porque o teatro tem essa excelência de carpintaria, de marcenaria, de técnicos, de central de costura. Em 1950, o Bento Munhoz da Rocha Neto, que foi eleito governador, ele começou a iniciar os preparativos para o centenário de emancipação da província do Paraná, que em 53 completaria os 100 anos da nossa emancipação de São Paulo. E ele foi resgatar, na hora de construir um teatro, ele foi lá e resgatou o 3º colocado do concurso de 48, que era justamente o projeto do Meister. A construção desse complexo, ela começa em 52. Então, em 54, todo esse complexo ele está de pé, ele está inteiro, né? Mas a sala que está em acabamento, já está na finalização, é o auditório do meio, que é o Guairinha. Então, quer dizer, você tinha uma sala de teatro e você ganha um complexo de multiuso. Então, entender que esse complexo ele é um complexo de multiuso, ele é um complexo de produção. Então, ele não é um espaço de locação. Que a partir da inauguração do Guairinha, a cidade de Curitiba, ela entra no roteiro das grandes companhias de teatro. Ele foi programado para ficar pronto em 53, como todas as obras do centenário, né? O Centro Cívico, a Biblioteca Pública. E ele não conseguiu ser finalizado porque faltou dinheiro para construir. Eles só inauguraram o Guairinha. Já desde a inauguração do pequeno auditório, o próprio espaço já começou a mexer, a movimentar com a vida da cidade, já começaram alguns cursos de teatro no espaço dele. Dessa época, sempre alguns professores que vieram e que deu origem ao Teatro de Comédias do Paraná, importantíssimo na história do nosso teatro. E já no bojo dessa inauguração do pequeno auditório, já também se iniciaram as obras do grande auditório. Nos anos 70, teve uma intenção de finalizar o teatro.
veio uma verba, o governador queria fazer. Quando ele estava quase pronto, ele sofreu um incêndio. Toda a parte do grande auditório pegou fogo. Então, existem muitas lendas, né? Isso são muitas lendas, né? O porquê, como aconteceu esse fogo. Mas não se chegou, né, a uma conclusão do como foi esse fogo, se ele foi criminoso, se não foi criminoso. Arquivo DOPS, página 48, sem data. Manchete: fogo não seria criminoso, diz perito. Está quase afastada a hipótese de que o incêndio do Teatro Guaíra no último sábado tenha sido de origem criminosa, segundo informou o perito Limar Noto Castanho, do Instituto de Polícia Técnica do Paraná, que está fazendo os exames periciais e de laboratório sobre o sinistro. Segundo o perito, o fogo bem poderia ter iniciado na entrada do duto de renovação de ar que fica do lado direito do teatro, junto à rua 15 de novembro. DOPS vê passado do pessoal suspeito ligado ao teatro. Prosseguiram durante todo o dia de ontem as investigações legais com vistas à solução da autoria ou não do incêndio do Teatro Guaíra. Segundo informou o presidente da comissão de inquérito, delegado de vigilância e capturas, Arlindo Godoy, a DOPS está colaborando na investigação da vida pregressa dos elementos ligados com o pequeno Teatro Guaíra, os quais, depois de investigados, serão ouvidos pela comissão de inquérito. Ainda detido. O eletricista João Maria Melo ainda continua detido na Delegacia de Vigilância e Capturas como o maior suspeito do incêndio, juntamente com Darcy Ferreira Portela, o guardião que estava de serviço na hora do incêndio. Caso nada mais grave seja provado contra os dois, disse o delegado, amanhã ou depois serão liberados. Isso ficou assim, não sabe se foi um incêndio que começou, né, pela falta de segurança também, né, do teatro, porque a gente está falando do momento que, né, não tinha segurança, né, de iluminação, a gente operava tudo ainda na luz quente, né. Daí ele foi novamente reconstruído e finalizado, né. Então, ele foi inaugurado em 74, ele era para ser inaugurado em 53, as obras do centenário foram inauguradas em 54, né. Então ele foi inaugurado com 20 anos de atraso, né. A gente já estava na ditadura nesse momento, então foi um teatro que foi finalizado, o grande auditório foi finalizado no período da ditadura. E nisso o aparelhamento cultural era uma arma importante, né? A cultura sempre é uma arma muito importante nessas ocasiões. Vamos lembrar que durante a ditadura Vargas também foi criado o IFAM, floresceu muito da cultura, mas sempre com o caráter, né, de vamos criar uma identidade. Isso também ocorreu, então houve um aparelhamento, né, de alguns da cultura, de certa forma. Mas é bem sintomático, né, bem simbólico, né, o fato do Ernesto Geisel, né, ter vindo para a inauguração do Guaíra. É quase como se ele estivesse dando uma chancela, um carimbão, assim, de tipo assim, é o nosso teatro, é oficial, estamos aqui, né, e apoiamos esta cultura, desde, é lógico, que não nos questionem. Todos os espetáculos aqui que a gente apresentava aí, aqui não só no teatro, mas em todo lugar, passava por um crivo da censura, eram censurados algumas partes de alguns textos, né, ali que você tinha. Uma delas é um espetáculo daqui, que é de um grupo daqui local, uma cena que a censura proibiu de fazer com luz, e aí o público começou a vir com lanterna, porque a cena era feita no escuro. Ó, essa cena, então dava o texto e a cena era feita no escuro. Daí o público começou a vir com lanterna, daí eles iluminavam a cena, e aí obviamente não era o diretor nem os atores que estavam iluminando o espetáculo, era o público que fazia isso. Esse espaço onde eu estou é um espaço que me fascina, mas é um espaço de muito trabalho. É um espaço de muito trabalho. Eu queria morar lá dentro. Agora acho que não vou mais para lá, mas ai que tristeza. Então daí a importância de você preservar a história de uma instituição grande como o Centro Cultural Teatro Guaíra, preservar o patrimônio arquitetônico que tem lá, o patrimônio imaterial que tem lá, né, porque são muitos saberes lá dentro, tem toda uma equipe de técnicos, de figurinistas, de atores, de autores e atores e bailarinos. Então esse conhecimento todo, essa cultura, ela está o tempo inteiro formando histórias, formando memórias, e cada vez que o corpo de baile, uma peça de teatro, um autor é produzido,
e essa peça viaja, essa peça vai para outras cidades ou recebe um público aqui mesmo, está também criando novos conhecimentos, novas visões de mundo, novas memórias sendo feitas e de que vão ser repassadas.